primeira morte por leptospirose é confirmada no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Um quarto das vítimas das enchentes pode desenvolver transtornos mentais. Eu agradeci muito a Deus pelos meus filhos terem se salvado, sabe? Que deve pensar assim, ai, meus filhos, graças a Deus, Jesus, obrigado por ter salvado eles. Chuva avança em Santa Catarina e 8 cidades decretam estado de emergência. Exército do Irã vai investigar morte de presidente em acidente com helicóptero. E ainda, Ministério Homens que Vencem realiza encontro em São Paulo com a presença do missionário R.R. Soares. Então pega a sua família, vai com jeitinho, vai fazendo a evangelização, dando um bom testemunho. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, um homem de 67 anos morreu por leptospirose em Travesseiro, cidade que fica no Vale do Taquari e foi atingida pelas enchentes, segundo a prefeitura do próprio município informou. Já em Porto Alegre, o nível do Guaíba está em 4,26 metros, de acordo com a mais recente medição. Segundo o último boletim da Defesa Civil Gaúcha, 157 pessoas morreram, 88 estão desaparecidas e mais de 657 mil fora de casa. Uma suposta vítima de leptospirose foi identificada no município de Travesseiro. Eldo Gross, de 67 anos, morreu no dia 17 de maio. De acordo com informações da prefeitura, o diagnóstico para a doença foi confirmado no domingo, em um hospital em Lajeado. Outras 3 pessoas estão recebendo tratamento para a doença na cidade. O governo do Rio Grande do Sul investiga o caso e aguarda a confirmação do diagnóstico pelo Laboratório Central do Estado. Escolas, universidades, entidades, empresas e clubes que acomodaram desabrigados gaúchos começaram a desmobilizar os locais de acolhimento na tentativa de retomar suas rotinas. 22 escolas municipais de Porto Alegre voltaram às aulas nesta segunda-feira e outras 16 devem ter atividades a partir da terça-feira. Essas unidades não foram atingidas diretamente pelas cheias e contam com abastecimento de água e energia elétrica. Na rede estadual, 18 escolas em Taquari, Sério, Progresso, Lajeado, Forquetinha e Canudos do Vale também voltaram às aulas hoje. Em toda a rede pública do estado, mais de 378 mil estudantes sofreram algum impacto devido às chuvas. No setor de serviços também foi momento de reabrir as portas, ainda em meio à lama e ao lixo. Desde o dia 14 de maio, quando o Guaíba atingiu o nível máximo de 5,25 metros, a água está baixando, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As bombas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, começaram a operar no domingo, próximas do dique do bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. O equipamento será utilizado pela prefeitura para acelerar o escoamento de água nas áreas mais atingidas pelas enchentes. A drenagem ocorre em uma área que abrange o aeroporto Salgado Filho e também o bairro Humaitá, atingidos pela cheia. E os prejuízos causados pelos temporais no Rio Grande do Sul vão muito além da perda material. Especialistas alertam que até um quarto das vítimas corre o risco de sofrer transtornos mentais. Daiane ainda se emociona ao lembrar do dia em que sua casa foi invadida pelas águas dos temporais no Rio Grande do Sul. Pedi para Jesus, Jesus, eu estou morrendo de medo, me ajuda, não sei o que fazer. Porque eu olhava para um lado era água, olhava para o outro lado era água. Mais de 500 mil de pessoas ficaram desalojadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas além das perdas materiais, o trauma deixado pela tragédia é outro grande prejuízo que deve permanecer na vida dessa gente. E a estimativa dos especialistas é que 25% dos afetados pelas enchentes desenvolvam traumas emocionais, principalmente pessoas que têm dificuldade em lidar com mudanças, perdas
e o luto. Os principais questões do ponto de vista de saúde mental são problemas relacionados ao que as pessoas neste momento estão enfrentando, que é o que nós chamamos de reações agudas de estresse, que são reações até esperadas para essa primeira fase, nesses primeiros dias, primeiras semanas. Nós estamos passando por uma série de situações traumáticas, né? As mais diferentes aqui. As enchentes estão afetando as pessoas de diferentes maneiras, né? Ao longo dessas últimas semanas. Essas reações agudas de estresse, elas se mostram mais por reações emocionais, as pessoas têm medo, desespero. Cuidar da saúde mental das vítimas do Rio Grande do Sul é uma das prioridades da Força Tarefa do SUS, que conta com mais de 300 profissionais de vários estados. Neste momento, eles estão fazendo um mapeamento entre as pessoas e identificando os casos que apresentam sinais de risco. O trabalho é considerado urgente. Afinal, quanto antes a pessoa for atendida, menor a chance de desenvolver um trauma no futuro. O que se faz numa situação desse tipo, ao longo das primeiras semanas, é o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos. É uma intervenção, né? Não é uma psicoterapia, não chega a ser um tratamento, né? É uma intervenção do ponto de vista de saúde mental, que a gente está usando um protocolo da Organização Mundial de Saúde, né? Então a gente fez até um treinamento rápido, uma capacitação rápida para muitas pessoas poderem fazer isso. A ideia toda desse tipo de intervenção, que é imediata, né, é justamente prevenir a ocorrência de transtornos mentais futuros. Ao lado das filhas, a Daiane revela uma mistura de sentimentos, entre as lembranças dolorosas daquele dia e o alívio, por ter salvado sua vida e de sua família. Mas o fato é, a ferida ainda está aberta. Eu agradeci muito a Deus pelos meus filhos terem se salvado, sabe? Que daí eu pensei assim, ai, meus filhos, graças a Deus, Jesus, obrigado por ter salvado eles. Olha, e Santa Catarina também vive momentos de apreensão por causa dos temporais. 8 cidades decretaram estado de emergência e o volume acumulado de chuva chega a 230 milímetros em 3 dias. Cerca de 1.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Quem traz mais detalhes é a repórter Michele Veiga. A Defesa Civil catarinense está trabalhando fortemente na questão das chuvas no estado. Desde a última semana, quando também ela atingiu o Rio Grande do Sul, alguns municípios, principalmente do extremo sul catarinense, já tiveram cálculos de prejuízos com as cheias dos rios que acabaram saindo das suas calhas. São João do Sul foi um dos municípios mais atingidos na área do extremo sul e está dentro dos 8 municípios que já decretaram situação de emergência, como Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá, Passo de Torres, entre outros. Também há a situação já no norte do estado. O norte do estado que está no monitoramento do rio Itajaiaçu, que lá sempre tem essa questão das cheias, né, envolvendo alguns municípios que já vão chegar à sua terceira somente nesse ano de 2024. A Defesa Civil trabalha fortemente nessas ações. Hoje já são mais de 600 desabrigados e mais de 154 desalojados aqui no estado. Então, portanto, Santa Catarina também fica de olho na previsão do tempo. Nessa segunda-feira não houve sequências de chuvas muito fortes, mas a Defesa Civil faz esse monitoramento, pois há previsão na próxima quinta-feira que a chuva volte ao estado e essas cidades que já estão afetadas possam ter mais prejuízos. Algumas estradas também, como em Bom Retiro, tiveram problemas, né, de deslocamento de terra e interdição da pista. Serra do Rio do Rastro, no sul catarinense, também houve problemas de deslocamento. Então, é o trabalho constante de olho no clima e também nas cidades catarinenses para evitar mais surpresas e também tragédias. De Santa Catarina para a TV, repórter Michele Veiga. Olha, e o governo zerou hoje o imposto para importação de 3 tipos de arroz. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento do produto no mercado nacional. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX. A medida visa garantir o abastecimento das prateleiras dos supermercados. Por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a colheita e o transporte do arroz foram prejudicados. Para evitar o desabastecimento nos supermercados, o governo federal decidiu zerar os impostos na importação do produto. A maior parte das importações de arroz no Brasil vem do Mercosul e já é isenta de impostos.
mas a alternativa de importar o produto de países como a Tailândia não foi descartada. A decisão beneficia 2 tipos de arroz parbolizado e um tipo de arroz polido. Essa isenção tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Eu mudo de assunto para falar que o número de casos de dengue bateu mais um recorde no Brasil. Já são mais de 5 milhões de registros em 2024. A informação consta na mais recente atualização do painel de monitoramento das arboviroses, que contabiliza os dados do Ministério da Saúde. Já são 5 milhões e 100 mil casos prováveis de dengue. Os números já superam o último recorde de 2015, que teve 1.688.000 registros. Mais de 2.000 mortes causadas pela doença foram registradas até o momento. Esse número também é recorde. 1.094 óbitos foram registrados no ano inteiro de 2023. E é o maior número de mortes por dengue desde os anos 2000. O Ministério da Saúde afirma que o aumento de casos é reflexo das mudanças climáticas e da circulação de mais de um sorotipo vírus. E veja a seguir, Exército do Irã vai investigar morte de presidente em acidente com helicóptero. E ainda, Ministério Homens que Vencem realiza encontro em São Paulo com a presença do missionário R.R. Soares. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente fala sobre um assunto que está movimentando o noticiário internacional. Isso porque o chefe do Estado-Maior do Irã determinou hoje, que as Forças Armadas investiguem a morte do presidente, que aconteceu em um acidente de helicóptero e matou mais 8 pessoas. Acompanhe. Após uma intensa operação de busca e resgate, os corpos do presidente iraniano Ebrahim Raisi, de 63 anos, e de outros 8 passageiros mortos no acidente de helicóptero foram recuperados nesta segunda-feira no noroeste do país. A aeronave desapareceu no início da tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã. Raisi estava voltando do Azerbaijão, onde havia se encontrado com o presidente do país, Ilham Aliyev. A imprensa local atribuiu o acidente ao mau tempo, já que o helicóptero enfrentou condições climáticas adversas, com chuva e nevoeiro, no momento do acidente. A aeronave foi encontrada completamente queimada. Além do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, também morreu na queda. Também estavam no voo o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e 3 integrantes da tripulação. O Ayatollah Ali Khamenei anunciou 5 dias de luto. Ele é a autoridade máxima no país e também chefe de Estado. Seguindo a Constituição da República Islâmica, o vice Mohammad Mokber, de 68 anos, assumirá o cargo até as próximas eleições, que devem ocorrer em até 50 dias. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, ordenou uma investigação sobre a causa do acidente. Uma delegação de alto escalão, chefiada por um comandante militar e que inclui especialistas técnicos, deve ir até o local do acidente. E sobre a repercussão da morte do presidente do Irã, o mestre em Relações Internacionais Ricardo Rios falou sobre o que pode acontecer a partir desse momento, principalmente com relação à repressão contra mulheres e o que o mundo todo questiona agora, a escolha de um novo presidente. Essa escolha pode afetar a política do Irã em relação ao Oriente Médio e aos conflitos que estão em curso. Vamos acompanhar o que o Ricardo Rios disse. Na prática, a morte do presidente iraniano não significa muita coisa para o Estado do Irã, porque, na verdade, o presidente não é quem manda no país. Quem manda, na verdade,
são os ayatolás, no caso, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele é o grande responsável por fazer toda a máquina funcionar, né? O Irã é um estado teocrata, ele segue preceitos religiosos, então o verdadeiro comandante do Irã é o Ayatollah. Na falta do presidente, a figura da presidência também não faz muita falta, porque você tem a Guarda Revolucionária do Irã, você tem os vários organismos do Estado que vão controlando toda essa máquina estatal. Então o presidente é importante, mas não tão importante. Pensando no futuro do Irã, provavelmente nós não teremos muitas mudanças no comando iraniano, nas políticas iranianas, por exemplo, de repressão a mulheres e liberdades. Por quê? Quem define essas políticas são os ayatolás, no caso o Ayatollah Khamenei, ele é quem vai definir toda essa política. Pode ser que a médio prazo, a curto prazo, nós vejamos muitas confusões internas, muito bate-cabeça dentro do governo iraniano, sim, mas a tendência é que tudo se ajuste a médio prazo, a longo prazo e a coisa continue do jeito que a gente já conhece no Irã. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Lembrando que faltam 67 dias para os Jogos de Paris 2024. Vamos então conferir o Momento Olímpico. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E olha só, na reta final da preparação para as Olimpíadas, o Brasil segue acumulando bons resultados. Que boa notícia, não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A Raíssa Leal foi campeã na etapa da China do pré-olímpico de skate. E no esporte paralímpico, o time verde e amarelo também fez bonito, faltando exatamente 100 dias para os Jogos de Paris. Vamos conferir. Com a vitória na etapa asiática do pré-olímpico, Raíssa Leal assumiu o primeiro lugar no ranking mundial de skate street, além de garantir a classificação para os Jogos de Paris. No judô, Michel Augusto, de 19 anos, fez uma boa campanha e ficou com o 9º lugar no Campeonato Mundial, que foi disputado na Arábia Saudita. O resultado carimbou o passaporte do judoca para as Olimpíadas na categoria até 60 quilos. Com isso, o Brasil terá a equipe completa no masculino em Paris. No esporte paralímpico, o time Brasil também vai muito bem, já pensando no início dos Jogos de Paris, no dia 28 de agosto. No Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que está sendo realizado em Kobe, no Japão, o time verde e amarelo está em 2º lugar no quadro de medalhas. Até agora são 12 ouros, 5 pratas e 3 bronzes. Nesta segunda-feira, a Beth Gomes, campeã nas Paralimpíadas em Tóquio, levou o tricampeonato mundial, com uma medalha de ouro no lançamento de disco F53, categoria na qual os atletas competem sentados. No domingo, Beth já havia conquistado a prata no arremesso de peso. Rayane Soares também levou o ouro nos 200 metros T13 para corredores com baixa visão. E a última medalha do dia foi o bronze de Verônica Hipólito nos 100 metros T36, que é disputada por atletas com paralisia cerebral. E lembrando que esse fim de semana não teve rodada do Brasileirão, não é verdade? Paralisação por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. A gente volta na quarta-feira falando de Copa do Brasil, que a gente tem aí jogos de volta da terceira fase da competição. Kleber, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Segue aí com o programa, com o Jornal das 6h30. Grande abraço. Muito obrigado, Léo, e até quarta. Olha só, antes de encerrar, olha só que bacana. O Ministério Homens que Vencem se reuniu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse fim de semana. E para mais um encontro de fé, levantando a geração forte. Esse foi o tema do culto, que focou em cura e libertação. Eu quero ser Senhor, eu quero ser Senhor, tua extensão para todos te conhecerem. Ser a extensão do Senhor é ser testemunho da graça e da glória de Deus. A mensagem trazida no louvor de abertura deste encontro dos homens que vencem se completou com a palavra ministrada pelo missionário R.R. Soares. Em toda a extensão da terra, as suas palavras, até o fim do mundo. Acabou.
É isso que Deus mandou que eu falasse para você aqui hoje. Então pega a sua família, vai com jeitinho, vai fazendo a evangelização, dando bom testemunho. O seu testemunho, eu trouxe todo mundo na minha casa para Jesus. Meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos, nós somos em 5. Todos vieram e alguns eu tive a oportunidade de batizar nas águas, que Deus me deu essa alegria. Deus vai dar para você também, em nome de Jesus. Essa é a bênção aguardada por muitos dos que vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo neste sábado. Mas antes da vitória, os chamados sacerdotes do lar precisam se preparar. O que o sacerdote faz? Ele cuida das coisas de Deus. E para ele poder cuidar das coisas de Deus, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser um homem curado, entendeu? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Foi para buscar libertação, cura e renovo espiritual que essas centenas de homens vieram até aqui hoje. E é por isso que esse aqui é um dos momentos mais esperados em todo encontro como este. A hora em que o pastor Carlos Silva, coordenador dos Homens que Vencem em São Paulo, clama a Deus pela verdadeira transformação de vidas. Começa a perceber o ouvido, ouvindo perfeitamente. Começa a perceber que a dor já não existe mais. Você vai testemunhar. Em o nome de Jesus, é tudo para o louvor do nosso Deus. É tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Em o nome de Jesus. Todos digam amém. Mas o homem curado pela fé ainda precisa fazer sua parte, cuidando da saúde como um todo. E essa mensagem também foi trazida à reunião por meio de um médico, convidado pelo pastor Jaime de Amorim Campos a subir ao altar. Mas ao falar da aliança entre ciência e espiritualidade, ele destacou o que deve ser priorizado. Então, qual é o propósito, né? A gente levar essa direção para eles que eles entendam que um homem bem cuidado, com a sua saúde intacta, ele tem mais saúde para poder estar com sua família, para poder cuidar do seu casamento, para poder servir mais na igreja também. Pois é, que evento abençoado, não é mesmo? E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Fique agora com o SOS da Fé. Boa noite e até amanhã.